o que quer dizer para nós aqui? Que a nossa vida no dia a dia, né? Os bons e os maus estão misturados até a colheita final, quando nós daremos resposta, né? Responder pelas nossas ações aqui na vida encarnada. Até lá, os homens de todas as categorias, de todos os tipos, se encontram nas mesmas reuniões, frequentam os mesmos lugares, sem distinção. E Deus permite que assim seja para dar a cada um uma liberdade de escolha e o mérito de sua própria decisão. Então é justamente a nossa jornada, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós somos apresentados no nosso dia a dia, ao longo de nossa vida, a várias situações no cotidiano, né? E nós tomamos as nossas decisões, temos o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes a gente acerta, muitas vezes a gente está acertando e dá uma escorregada. A nossa jornada aqui terrestre, a nossa evolução é como uma criança em fase de aprender a andar. Então nós dá uns passinhos, puf, cara. E a gente está seguindo nessa jornada dessa forma. Né? Mas e o que é o joio, né? O joio são todas aquelas situações que a gente apresenta em nossas vidas, são sentimentos inferiores que a gente tem em alguns momentos, né? Então, momentos que a gente tem umas posturas internas ruins, né? Momentos de maldade, e momentos que a gente tem gestos que só nos beneficia, né? Nosso momento aí de egoísmo, de orgulho. Então, o joio na parábola é visto como as imperfeições que nós temos, né? E ele se entrelaça em nossas vidas, como está aqui no desenho, na parte mais escura, né? A gente tem momentos que a gente está indo bem, aí escorrega, ou toma uma decisão, tem um livre-arbítrio de algumas decisões aí e vai por uma jornada que nos leva a situações de conflitos, né? De atitudes que não são boas perante ao nosso próximo, né? E muitas vezes a gente não consegue distinguir quando está passando por isso, né? Às vezes a gente está ali envolvido com uma situação e aí quando passa, ou se a gente tem um momento assim de mais tranquilidade, a gente percebe que poderia ter feito diferente, que poderia ter pensado melhor, entendido o outro, né? Então, no começo a gente está muito envolvido, né, dependendo da situação, e a gente não percebe e se envolve e acaba se enroscando e tendo situações que muitas vezes não são contrárias à semeadura de Deus. E é isso que é a riqueza da nossa jornada evolutiva aqui na Terra. É justamente estarmos nessa situação de desafios diários, né? Muitas vezes, a maior parte deles em nossas famílias, né? Porque a gente está no planeta Terra. O planeta Terra tem essa característica. Nós estamos encarnados, estamos aí nesses desafios que se apresentam diariamente, né? Muitas vezes essas situações de joio a gente provoca, somos nós que provocamos a situação, né? E aí nós temos que estar sempre naquela questão, orar e vigiar, estarmos vigilantes, né? O tempo todo, porque a qualquer momento a gente descuidou, escorrega
Então a gente está ali, tem momentos que a gente está lá no trigo, fazendo bem, está indo tudo certo, tem compreensão, aí uma palavra, uma frase que é dita, aí a gente destempera, tem uma resposta, joio, né? Então a gente tem muitas situações aqui no nosso dia a dia com relação a isso. E esse que é o nosso grande desafio. Então, assim, no nosso cotidiano nós temos aí, aqui tem várias situações, né? Que tá tudo bem lá no casal ali que tá brigado. Tá tudo bem, de repente uma palavra, uma atitude, né? Dá uma destemperada na relação, conflito, discussão. Então a gente tava trigo, joio, né? Agora a gente escorrega. Mas quanto tempo a gente fica lá envolvido com o joio? A gente tem que procurar perceber isso logo, né? No ambiente aqui de familiar, a outra figurinha lá onde está o casal com a criança, né? E essa é uma situação que eu acabo trazendo sempre nos nossos evangelhos, a questão do celular na vida de uma criança, né? Que a gente está perdendo a mão, quem? Os pais, avós, tios. A gente não conseguiu achar essa fórmula ainda, né? Então a diferença do celular na mão de uma criança, né? O tempo que ela está envolvida com isso, muitas vezes a gente compra o nosso sossego temporário, né? Dando uma telinha, e aí a gente não mede direito esse limite, esse tempo, né? E o celular acaba acontecendo igual um remédio quando é consumido em excesso, que ele vira uma droga, né? A tecnologia é ótima, a gente está com inteligência artificial agora aí nos rondando todas as nossas atividades aí no dia a dia, isso está crescendo e a gente tem que ter a sabedoria de lidar com a tecnologia também, né? E não transferir muitas decisões que a gente tem que ter com os nossos filhos, conversas, transferir para o aparelho. Situações no nosso trabalho, nem precisa falar, né? A gente constantemente, toda semana está lá envolvido com alguma situação, é chefe, é colega, inveja, é um elogio que alguém teve, ciúmes porque é preterido em relação ao outro colega de trabalho. Então, também são situações de joio e trigo, né? E a questão que eu acho que um desafio grande que a gente tem com relação aí à terceira idade, né? Os nossos pais, avós, e nós estamos caminhando para isso também. A questão da assistência, né? Eles se sacrificaram muito por nós quando éramos crianças, né? E essa parte final aqui da jornada deles, a gente não está sabendo lidar muito bem com isso. Quem tem condições financeiras coloca num asilo, mas aí fica naquela situação de isolamento, né? Em casa, muitas vezes é difícil porque a gente não tem a compreensão, tem a questão de Alzheimer que surge, repetição de histórias, de coisas que contam do passado, e a gente tem que ter a compreensão com isso, né? Tem que ter a paciência. Então também nós estamos nessa situação, joio e trigo, joio e trigo, joio e trigo. Então a gente precisa ficar atentos a essas oportunidades que surgem em nossas vidas aí. E Jesus tem um otimismo muito grande com a gente, né? Porque a gente é colocado diante das provas, passa por essas situações aí no dia a dia, mas ele tem a paciência conosco, né? Sabe que nós somos seres errantes, que estamos aí em jornada evolutiva, mas a gente tem que ter a atenção de não passar por essa existência que nós estamos aqui e deixar as oportunidades passar, de se acomodar, não se envolver com as coisas nos momentos que precisam, né? E porque a gente vai ser cobrado por isso mais adiante.
né? Então a gente tem que estar sempre em transformação. E aí essa transformação, né? Nós estamos aqui semanalmente no Evangelho aqui de Salão, às vezes estamos aqui em tratamento, assistimos o Evangelho, estamos em tratamento. E a gente tem uma questão que está muito latente hoje nas mensagens que a gente recebe, a questão da nossa prática de vivenciar o Evangelho de Cristo, que é esses evangelhos que a gente, por exemplo, esses evangelhos que a gente tem que fazer a nossa reflexão aqui em nossa casa, ter contato com a doutrina e tomar a decisão da prática desses ensinamentos em relação a nós, primeiramente, e em relação ao nosso próximo. Nós estamos num momento aí de transição planetária, né, de provas e expiações para um planeta que vai ter bem menos isso. E temos momentos difíceis como os que está acontecendo no Rio Grande do Sul, as questões de guerras aí que estão surgindo, estão ficando mais recorrentes. Então nós temos que estar atentos, né, à nossa fé. A gente tem que ter muita positividade para esse período aqui que nós estamos daqui em diante. Temos que ter muita compaixão, tem que ajudar o próximo, tem que rezar pelas pessoas, mesmo pelos nossos inimigos, porque a gente tem que, cada um de nós, né, é uma luz, é uma semente de Deus. Então, nós, unidos, temos mais força para reverter situações e a gente precisa melhorar a vibração do nosso planeta. Por quê? Quando chegar a colheita, né, a gente tem que ter mais trigos do que joio na nossa história aqui, na nossa encarnação, né? Porque a colheita é a aferição de resultado da nossa jornada aqui encarnados, né? Então, depois de Jesus tem uma expectativa, uma observação conosco com relação de que acredita que nós temos todo o potencial de estarmos evoluindo, de estarmos nos melhorando, né? Mas no momento que a gente desencarna, né, a gente vai ter essa apuração dessa colheita, né? Quando Jesus acredita em nós, né, porque cada um de nós tem um relógio celeste de desdobramento, de despertamento para as coisas, questões religiosas, questões de evolução moral. Então, cada um de nós tem o seu tempo. E a gente pode observar, né, no nosso entorno, às vezes, pessoas mais jovens têm mais amorosidade do que uma pessoa mais velha. Cada um tem uma jornada diferente, né? O mais velho pode ter tido momentos muito difíceis por questão de história, de família. Então a gente tem que estar assim, tem que ter a parte nossa da prática é uma coisa dolorosa, porque a gente tem que trabalhar defeitos nossos, né? Orgulhos, vaidades, falta de compreensão. Isso é dolorido, porque a gente tem que trabalhar isso no nosso íntimo, né? Primeiro perceber que está fazendo, ter a consciência disso. Depois, ter o desejo de mudar e depois a prática, né, de fazer essa mudança de fato. E aí, nesse momento de colheita, né, é importante a gente entender, né, o que a gente construiu, né? Essa árvore aqui representa bem, né, nossos frutos, as coisas boas que nós fizemos ao longo de nossa jornada aqui na Terra, né? Aqueles situações que nós não tivemos um bom encaminhamento, uma boa condução. Então a gente tem que ter mais frutos do que a parte escura aqui da árvore, né? E é isso que Jesus acredita em nós.
E nós temos que ir para a prática, não temos outra alternativa, né? Se a gente organizar tiver uma organização mental nossa voltada para o Evangelho de Cristo, que eu falo aqui não é ficar uma pessoa beata, chata, que só fala de religião, mas assim, é ter a prática desse Evangelho, né? Do amor, da fraternidade, né? Para a gente trabalhar, ter mais momentos, né, de frequência de amor, irradiar alegria em comum com as pessoas do nosso entorno. A gente criar uma atmosfera favorável e não uma atmosfera de perturbação dentro do nosso ambiente familiar, do nosso trabalho, nos momentos aí na rua, né? Ceder do nosso egoísmo. Então, assim, são coisas que nós vamos mudando e vamos frutificando e vamos aumentando os frutos da nossa árvore aqui na nossa colheita, né? O plano espiritual, o que espera de nós? Bons hábitos, que a gente tenha mais bons hábitos do que hábitos duvidosos, contrários a ensinamentos de Cristo. Crescimento pessoal e da humanidade, né? E aí, a nós, cabe a decisão, nós temos o livre-arbítrio, cabe a nossa decisão de partir a isso, né? Nós não temos outra alternativa, nós temos que ir para a prática e viver os ensinamentos de Cristo. O que eu queria trazer para vocês era sobre essa reflexão dessa parábola e que nós possamos tomar as decisões nos momentos certos, observar isso e irmos para a prática. A gente precisa ir para a prática porque a gente precisa melhorar a vibração de nosso planeta para as coisas que nós vamos passar aí adiante. Convido a todos a fecharem os olhos para a gente fazer uma pequena vibração. Agradecer mais uma vez por estarmos aqui, por buscarmos umas palavras de conforto e de aprendizado e reflexão. Vamos vibrar para as águas fluídas que foram deixadas aqui na nossa casa, para que os fluidos de equilíbrio, de amor, possam ser recebidos, de renovação de células. E vamos vibrar para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que eles tenham fé, tenham muita força, que não se desesperem e que possam acreditar que dias melhores virão. Vamos vibrar pelos voluntários, pelas forças militares que estão lá e todos que estão envolvidos no apoio da população do estado do Rio Grande do Sul. Que possamos lembrar desses irmãos nas nossas orações, ao acordar, ao deitarmos, e sempre que for possível, durante o dia, fazer uma oração e ajudar em vibração esses irmãos. As coisas materiais, de certa forma, estão chegando, mas eles precisam de muita vibração para este momento. Que Jesus nos acompanhe, que possamos irradiar amor, felicidade e alegria em nossos lares e que possamos retornar às nossas casas em proteção. Que assim seja, graças a Deus. Os tratamentos vão iniciar em instantes.